A gente começa agora mais uma playlist incrível aqui para o nosso canal, dessa vez sobre o Sistema Financeiro Nacional. O material que você verá nesse vídeo e nos próximos dessa playlist será útil para você que está estudando para ter uma certificação no mercado financeiro. E também é útil para você que está estudando para algum concurso que precisa entender as regras do Sistema Financeiro Nacional. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui uma apresentação e a gente vai discorrer sobre essa apresentação aqui, sobre o Sistema Financeiro Nacional, e eis aqui a primeira definição. Só que antes de falar sobre a definição, você já parou para pensar como que o Sistema Financeiro Nacional ele envolve a sua vida? Eu não sei de onde você está me vendo agora, eu não sei, mas eu tenho uma certeza, você só está me vendo porque você usou a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Olha só que incrível, e um certo dia você recebeu aí na sua casa um boleto cheio de código de barras para que você pudesse pagar a conta da internet. O que eu quero dizer com isso é, você só está me vendo porque alguém pagou a conta da internet. E o fato é que, mesmo que a gente nem se dê conta, esse processo de receber um boleto, pagar um boleto, ser reconhecido como quem pagou o boleto, só acontece por conta de toda a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Quando você sai da sua casa para ir no supermercado para comprar um pacote de arroz e chega lá, pega o seu celular ou cartão de crédito e faz o pagamento, acontece milhões de processos por trás disso para que você possa sair do supermercado com o seu cartão, com o seu arroz pago. Já parou para pensar nisso? Isso só é possível graças à estrutura ou à infraestrutura que o Sistema Financeiro Nacional provê para a nossa sociedade. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é como que o Sistema Financeiro Nacional como um todo impacta na tua vida, no teu dia a dia, desde um pagamento de um boleto, desde um pagamento com cartão de crédito, aquele Pix que você faz lá para fazer um pagamento de algum churrasco no final de semana. Isso só acontece por conta do Sistema Financeiro Nacional. E mais do que isso, né? Se a gente parar para pensar, a gente vive em uma sociedade onde um produto crédito, ele é muito importante, assim como o produto investimento. Aliás, o crédito que a gente toma, seja um empréstimo pessoal de um banco, seja um financiamento imobiliário, um financiamento para comprar um carro, ele só existe porque na outra ponta há quem tenha dinheiro sobrando e invista esse dinheiro no mercado financeiro. Isso é o que nós chamamos de os agentes superavitários passarem recursos para os deficitários por intermédio do Sistema Financeiro Nacional. Então, feito essa introdução para que você possa entender, vamos agora ler a definição quadrada aqui, do Sistema Financeiro Nacional. O Sistema Financeiro Nacional, o SFN, é um conjunto de instituições e mecanismos que regulam a circulação de dinheiro, a concessão de crédito, a administração de recursos e a gestão de ativos financeiros no país. Olha o que vai ter aqui agora. Tem como objetivo principal intermediar as relações entre poupadores e investidores, facilitando o fluxo de recursos na economia, contribuindo para a estabilidade do desenvolvimento econômico. E aí, eu trouxe um desenho para que você possa enxergar o que é essa estrutura, quem participa dessa estrutura. Então, vou ficar aqui nesse cantinho, eu vou mudar esse slide aqui, Eu trouxe aqui os participantes da nossa estrutura, do nosso Sistema Financeiro Nacional. E eu coloquei aqui com cores separadas para que a gente possa identificar o papel de cada um deles. Agora, antes de eu te explicar, eu quero dizer para você o seguinte, se você quiser baixar essa apresentação que eu estou utilizando, a apresentação que eu estou utilizando nesta e nas próximas aulas, tem um link aqui embaixo, só clicar e baixar, assim você consegue ir me acompanhando, tá bom? Olha só, eu coloquei aqui em vermelho em cima, porque eu quero destacar aquilo que nós chamamos de órgãos normativos. Normativos. Por que normativos? Porque eles criam normas. Então, quando a gente está conversando sobre a ideia de que você usa um produto de crédito, porque tem um produto de investimento, você usa um sistema de pagamento, tudo isso só acontece porque nós temos órgãos de Estado
ou estes órgãos de Estado citados aqui em cima, eles são chamados de órgãos colegiados. Por que órgãos colegiados? Porque nada mais é do que uma reunião de certas pessoas de determinados cargos, que a gente vai ver inclusive nesse vídeo, que se reúne para criar diretrizes, para criar normas. Então deixa eu colocar aqui, ó, normas. Por isso eles são chamados de órgãos normativos. Então eu coloco em destaque aqui em cima, lá em cima em vermelho, o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que inclusive a gente vai falar nesse vídeo ainda. O Conselho Monetário Nacional cuida de Banco Central, de CVM e tudo o que se refere ao mercado monetário, ao mercado de crédito, ao mercado de câmbio, tá? Crédito são as operações de crédito, câmbio é essa troca de moeda de real para dólar, por aí vai. E o mercado monetário é justamente essa transferência que eu citei tanto aqui nessa aula, tá bom? Quando a gente vem aqui nos que estão uma linha abaixo, aqui ó, nos azul, nós chamamos eles de órgãos supervisores. Por quê? Porque eles estão supervisionando o mercado, supervisores. Então nós temos o Banco Central, temos a CVM, temos a SUSEP, Previc. Então tudo isso faz parte da nossa estrutura do sistema financeiro. E quando a gente desce um nível para baixo, a gente tem aquilo que nós chamamos de órgãos operadores, tá bom? É quem de fato vai operar o sistema, é quem de fato vai disponibilizar para você um serviço, para quem de fato vai disponibilizar para você um investimento. Então tá aqui, ó, os bancos e a Caixa Econômica Federal, cooperativa de créditos, as CTVMs, que são as corretoras de títulos e valores mobiliários, administradoras de consórcio, bolsas de valores, fundos de investimentos, as seguradoras, fundos de pensão e por aí vai. Então, essa aqui é a estrutura básica do nosso sistema financeiro nacional e é através das normas criadas pelos órgãos normativos, que tem lá o Conselho Monetário Nacional, o CNSP, esse aqui ó, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e aqui o CNPC, que é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Estes vermelhos, como eu disse, são órgãos colegiados que, com a reunião de algumas pessoas específicas, em certos dias, eles vão deliberar sobre as suas respectivas áreas. Conselho Monetário Nacional, sobre o mercado monetário, sobre o mercado de crédito, sobre o mercado cambial. O Conselho Nacional de Seguros Privados, sobre seguros, sobre previdência. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, sobre fundos de pensão e assim sucessivamente. Então, juntando tudo isso, batendo ali num liquidificador, a gente chega na estrutura do nosso sistema financeiro e nessa aula a gente vai falar sobre o Conselho Monetário Nacional, que é quem cuida dessa parte monetária. Então tá lá a definição, olha só. O Conselho Monetário Nacional, que a gente vai chamar de CMN, é o órgão superior do sistema financeiro e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Então a gente vai ver daqui a pouquinho qual é a composição, quem é que forma esse órgão colegiado. Tá bom? Aí você vai entender, vai ficar mais claro. E olha só que interessante, o seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Eu quero falar com você agora sobre quem faz parte desse conselho, quem são as pessoas que se reúnem para formar esse grande órgão normativo. Antes, eu quero dizer o seguinte, se você está comigo até agora, é bom reforçar, você está no canal da T2 Educação. O meu nome é Thiago Feitosa e aqui nesse canal eu ajudo você a passar nas principais certificações que o mercado financeiro tem. Portanto, se você quer trabalhar no mercado financeiro, você precisa dessas certificações e eu ajudo você a sair da superfície, porque aqui nesse canal tem estudos de caso completos sobre o mercado. Então, se você está gostando desse vídeo, se inscreve nesse canal e ative o sininho para você não perder nenhum material que a gente posta aqui. Assim o YouTube entende o quanto esse material é relevante para você, passa a te entregar mais e recomendar para outras pessoas. Então o meu papel aqui é fazer a melhor aula que eu posso para que você possa de fato aprender. O seu papel é só se inscrever no nosso canal e deixa aí uma curtida, deixa um comentário para engajar com esse vídeo.
vamos voltar aqui para a gente falar sobre a composição. Quem é que compõe esse conselho? Então tá aqui o ministro de Estado da Fazenda, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Não importa quando você está vendo, mas quando eu estou gravando esse vídeo, o ministro da Fazenda é o Fernando Haddad. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo no futuro e que seja outra pessoa. Tá tudo bem, o objetivo não é a gente nomear as pessoas para as provas, seja para certificação, seja para concurso, você não precisa saber o nome. Mas eu trago aqui para pessoalizar, para ficar mais fácil você fixar esse conteúdo. Junto do ministro da Fazenda tem também o ministro do Planejamento, que quando eu estou gravando não é o ministro, mas a ministra Simone Tebet. Então, eles fazem parte do governo e compõem o Conselho Monetário Nacional. E a outra cadeira do Conselho Monetário Nacional é do presidente do Banco Central. Então, o presidente do Banco Central faz parte deste conselho, desse órgão colegiado. O Conselho Monetário Nacional se reúne uma vez por mês para deliberar sobre esses assuntos que eu citei, que estão relacionados ao crédito, à moeda, ao câmbio, e assim trazem atualizações para o nosso mercado, tá bom? Vamos ver agora as principais atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então tá lá. Então o que ele de fato faz? É isso que a gente vai fixar aqui. Primeiro, ó, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, a coordenação dessa política é feita por esse órgão colegiado. Olha só, se eu estou dizendo que a coordenação é feita por esse órgão colegiado, eu estou dizendo o seguinte: não é esse órgão colegiado que vai executar essas políticas. Como eu disse ainda nesse vídeo, estamos falando de um órgão normativo. Portanto, ele só vai criar regra, só vai criar norma, é só isso. Aí, se você acompanhar essa playlist, você vai saber quem de fato executa essas políticas, tá bom? Voltando aqui, ó, o que mais que ele vai fazer? Ele fixa as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos e espécies de saque em moeda estrangeira. Então, se você quer saber as regras para que você possa eventualmente comprar moeda estrangeira, comprar ouro, essas regras no Brasil existem e elas são deliberadas pelo Conselho Monetário Nacional. Mais uma aqui, ó, ele vai orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, tendo em vista propiciar nas diferentes regiões do país condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. Então, como a gente está falando de conselho, de diretriz, de regra, o Conselho Monetário Nacional, como eu disse ainda nessa apresentação, ele tem como objetivo o desenvolvimento econômico, social e sustentável da nossa economia. Então, ele pode criar diretrizes que possa direcionar o investimento para outras regiões do nosso país a fim de fomentar a atividade econômica naquele local. Importante, tá? Isso é uma diretriz do Conselho Monetário Nacional. A gente não pode confundir com políticas públicas que eventualmente sejam feitas pelo governo. Por exemplo, o governo pode criar uma política pública que dá subsídio para um certo setor industrial atuar em uma determinada região do país, porque, segundo o que acreditaria o governo que faria isso aqui obviamente é apenas um exemplo, ao dar este subsídio, a empresa se instala em um determinado local e ao se instalar em um determinado local, ela estaria, por exemplo, isenta de um determinado imposto e, portanto, geraria emprego naquela região. Isso é política pública. O Conselho Monetário Nacional, ele não faz política pública, tá bom? Ele vai trazer diretrizes para o mercado a qual ele é responsável, apenas isso. Então, ele traz diretriz para o Banco Central, para os bancos, e aí sim ele pode criar normas que fomentem o investimento em determinadas regiões, tá bom? Olha só, outra coisa. Ele vai zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui? Que o nosso sistema financeiro, ele precisa ser forte, por quê? Quando uma instituição financeira quebra, você já parou para pensar? Nossa, se um banco quebrar, o que será que acontece? Veja, é verdade que se o banco quebrar, tem muita gente com dinheiro que vai se dar mal.
Só que mais do que isso, se um banco quebra, quebra quase que toda a nossa economia. Porque veja bem, se a conta da empresa que você trabalha tem conta em um banco e esse banco quebrou e a empresa que você trabalha não consegue sacar os recursos dela, ela não vai pagar os seus fornecedores, ela não vai pagar o seu salário. Então, o que eu estou querendo demonstrar é que é preciso que haja esse controle, porque o dinheiro que hoje está nos bancos, que está nas cooperativas de crédito, a verdade é que esse dinheiro não é nem dos bancos e nem das cooperativas. Esse dinheiro é dos clientes e os clientes precisam ter acesso a isso. Então é por isso que o Conselho Monetário Nacional cria diretrizes. E aí, se você quiser, por exemplo, se aprofundar mais nisso, o Conselho Monetário Nacional trouxe uma coisa chamada de Acordo de Basileia, que o Banco Central é responsável por supervisionar isso. Para quê? Para que as instituições tenham segurança, elas sejam solventes. O que mais? Olha só. Ele vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros com vistas à maior eficiência do sistema de pagamento e da mobilização de recursos. Um grande exemplo que a gente pode olhar para entender o que diz esse parágrafo é olhar para o Pix. O Pix, ele trouxe muita mobilidade de recurso, muita facilidade. O Pix incluiu na bancarização milhões de pessoas que antes não tinham contas. E óbvio que quem operacionalizou o Pix foi o Banco Central do Brasil, que a gente vai ver isso inclusive em aulas aqui da nossa playlist. Mas, como o Conselho Monetário Nacional é a autoridade, ele vai criar diretrizes e ele vai poder dizer assim: ei, Banco Central, vai lá e faz isso, vai lá e desenvolve. Então, o nosso Banco Central, diga-se de passagem, é um Banco Central muito avançado em termos de tecnologia. Serve, inclusive, de referência para bancos centrais no mundo inteiro, sobre o Open Bank, o Open Finance, o Pix. E tudo isso só é possível graças à autonomia do Banco Central, que sim, a gente vai falar nessa playlist quando a gente vai falando do Banco Central, mas também é isso aqui, as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, que é bom lembrar, é composto também pelo próprio presidente do Banco Central, tá bom? E olha só, ele vai disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas. Esta é mais uma atribuição do Conselho Monetário Nacional e eu vou te dar um exemplo. Eu vou inclusive pedir para o meu editor colocar na tela uma manchete que trata sobre isso. Olha só. Do dia que eu estou gravando essa aula, é recente uma decisão trazida pelo Conselho Monetário Nacional a respeito da limitação sobre a cobrança de juros no cartão de crédito. Então, repito que do dia que eu estou gravando, mesmo que você esteja vendo num futuro distante, é recente a ideia. O Conselho Monetário Nacional disse o seguinte: olha, as operadoras de cartão de crédito, elas podem colocar a taxa de juros que ela quiser para os seus clientes. E a nossa taxa aqui é muito alta. Só que a dívida não poderá ultrapassar 100% do valor originalmente contratado. Esta é uma regra. Este é um exemplo disso aqui. Disciplinar o crédito em todas as modalidades. Então, é o Conselho que cria essa diretriz. Tá bom? Então, essas são as principais funções do Conselho Monetário Nacional. Então, repito. Você usa o Sistema Financeiro Nacional com toda certeza, tá? Saiba que o ponto de partida para que todo esse emaranhado de coisas possam se conversar e prover serviço para você, saiba que o ponto de partida para que hoje você tenha conta num banco digital, por exemplo, ponto de partida é lá em cima. É o Conselho Monetário Nacional que trouxe todas essas diretrizes, o Banco Central, por sua vez, vai supervisionar e as instituições vão operar isso, trazendo disponibilidade de serviços para a gente. Eu quero saber o seguinte, você entendeu o papel do Conselho Monetário Nacional? Deixa aqui nos comentários e repito, tá? Você pode baixar essa apresentação que tem essa aula e as próximas clicando no link que está aqui embaixo. Outro recado importante é o seguinte, se você está gostando deste material gratuito que eu estou disponibilizando para você, eu quero te convidar para conhecer o Trial aqui da T2. Você pode ter acesso aos nossos cursos sem gastar nem um único real. Experimenta, o link está aqui embaixo, se cadastra, é gratuito, não tem dado de cartão de crédito, não tem compromisso, zero compromisso.
clica aí, se cadastra, você vai conhecer a nossa plataforma por dentro, os cursos, simulado, apostila, você vai ter acesso por um período de 3 dias e aí se fizer sentido para você, você pode depois se matricular mais no seu tempo, de acordo com aquilo que você se sentir confortável. O convite está feito, reitero o convite para que você cheque se você está inscrito ou inscrita nesse canal, vejo você lá na nossa plataforma de estudos e também no próximo vídeo dessa playlist. Um grande abraço. Tchau!